um resumo daquilo que já vimos até hoje na exposição do livro de Efésios. Já estudámos o primeiro capítulo. Tudo o que o apóstolo Paulo declarou no capítulo 1 já é claro para nós. Fomos relembrados do plano eterno do Pai na nossa eleição e predestinação. Também na ação do Deus triuno por meio do Filho, executando o plano da nossa redenção e salvação por meio do derramamento do seu sangue, no qual nós temos a remissão de todos os nossos pecados. E por último também nós vimos na ação da Trindade, na salvação, a aplicação do Espírito Santo por meio de selar-nos, de ser o penhor, a garantia da nossa salvação e de aplicar-nos todos os benefícios da mesma em Jesus Cristo. Paulo, de seguida, depois da exposição desta mensagem do Evangelho, da ação de Deus para salvar-nos, ele faz uma pausa e ora. Foi o que vimos no último domingo. Ele ora pela igreja, pela obra magnífica da igreja, pelos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele rende-se em adoração e também, não só em adoração pelo poder de Deus na salvação daqueles amados irmãos, mas também pedindo e suplicando a Deus que continue a atuar poderosamente nas suas vidas para o seu crescimento espiritual. Agora nós vamos iniciar o capítulo 2. E o que o apóstolo Paulo vai fazer vai voltar atrás outra vez. Agora vai dar-nos uma explicação com maiores detalhes ainda da obra da nossa redenção. De quem nós éramos sem Cristo, do que Cristo fez por nós e do que o Espírito está a fazer em nós. Vai ser isto nos seguintes capítulos. E hoje vamos apenas então, ao seguir um pensamento com isto presente, tenham presente que no último domingo nós vimos que foi exaltado o poder de Cristo em nós. Paulo exalta o poder de Cristo na nossa redenção, ao ponto de dizer que para a nossa salvação foi necessário o mesmo poder que foi usado para a ressurreição de Jesus Cristo. Porque para a nossa salvação foi necessário o poder de ressuscitar mortos. E nesta linha de pensamento, ele está a seguir um pensamento. Não pensem em capítulos como nós temos nas nossas Bíblias. Isso não havia no original. É todo um documento único, seguido. Agora, com esta ideia, vamos ler o versículo 1 até o versículo 3. O que Paulo está a dizer, a lógica do seu pensamento. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amados irmãos, eu sei que já oramos, mas nunca é demais rogarmos a graça do Senhor para sermos iluminados pelo seu Espírito, para entender a sua palavra. Senhor, ilumina-nos, Pai, nesta hora. Fala aos nossos corações por meio do teu Espírito. Manifesta a glória de Cristo diante dos nossos olhos, das nossas almas, Pai, neste momento. No nome de Jesus. Amém. A maioria de todos nós, eu estou seguro, de todos que estão aqui, se não todos, já teve a infelicidade de participar no funeral. É algo inevitável. É algo inevitável, além de sabermos que vamos morrer, nós sabemos o que é morte. Nós sabemos o que é um morto. Uma das experiências mais impressionantes
num velório, onde o caixão encontra-se aberto, é nós recebermos ali um choque. Porque todos nós que estamos ali no velório conhecemos aquela pessoa que está ali deitada. Mas agora a vemos tão diferente e distante para nós. Ela não se mexe, ela não ouve, ela não sente, ela não responde, apesar de tudo aquilo que está a acontecer à sua volta. Espiritualmente, é exatamente esta mesma condição do homem natural. O homem sem Deus. O homem no seu estado natural caído é um morto. Paulo começa por dizer: Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Mortos que não se podem mexer. Mortos que não podem ouvir a palavra de Deus. Mortos que não podem responder à palavra de Deus. Mortos que não podem sentir afeições por Deus. Um morto não pode fazer algo por alguém. Um morto não pode fazer algo por ele mesmo. Esse estado só pode ser mudado por uma intervenção de fora. O morto não tem esse poder. E se há uma intervenção de fora, tem de ser reconhecido como um milagre, um sinal poderoso. Aquele que Paulo tem vindo a falar. A manifestação de um poder supremo, o poder mais extraordinário de todos. O poder de Deus de dar vida e vida eterna. Esse mesmo poder que esteve envolvido na ressurreição de Jesus Cristo é o mesmo poder que nos dá vida espiritual. Versículo 1. Ele vos deu vida. Agora deixem-me-vos dar talvez uma novidade para vocês. Isto não aparece no original. Esta expressão, ele vos deu vida, não aparece no original. Na verdade, os tradutores, para fazer mais sentido, isto perdemos o sentido da lógica do pensamento de Paulo. Paulo está agora a focar-se na nossa condição de mortos. Depois, no versículo 5, é que ele vai dizer que ele nos deu vida. Repare o versículo 5 do capítulo 2. Este, sim, aparece no original. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Mas para fazer mais sentido, por uma questão de tradução, os tradutores decidiram transportar aquilo que está no versículo 5 logo para o início aqui. Ele vos deu vida. Mas na verdade perde-se o peso da lógica do pensamento de Paulo. Primeiro temos que olhar para a nossa condição. Não pensemos já que ele nos deu vida. Isto é muito importante. Olhemos que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos teve que dar vida. Ressuscitar. A verdadeira salvação do homem, ela não pode ser manipulada pelo pregador. A verdadeira salvação das nossas almas, da tua alma, não está no teu poder, da tua própria decisão, da tua própria vontade. É necessário primeiro regeneração, ressurreição dos mortos, antes de uma verdadeira conversão. Nós devemos ser conscientes como cristãos, nós que agora já temos a vida de Deus e estamos unidos a Jesus Cristo, que somos chamados como suas testemunhas desta mensagem gloriosa do poder do Evangelho. O poder do Evangelho de dar vida a mortos. É o poder de Deus. Somos testemunhas desta mensagem. O poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. Pregadores devem se relembrar disso. Profetas da mensagem do Evangelho devem se relembrar que o poder está na mensagem, não no mensageiro. Isto claramente é ilustrado com o profeta Ezequiel na visão, quando ele está num vale de ossos secos. Vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 37. Por favor, se me podem acompanhar até lá.
Ou então, acompanhar a leitura. Ezequiel 37, 1 a 5. Esta é uma ilustração perfeita daquilo que acontece, do nosso ministério como profetas, como pregadores, como testemunhas da mensagem do Evangelho, e daquilo que acontece, o poder da palavra nos homens, na primeira condição dos homens, mortos, ossos secos, que necessitam de ser reavivados somente pelo poder da palavra de Deus. Ezequiel 37, 1 a 5. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. É este o poder da mensagem do Evangelho quando é pregado. Produz vida. Só Deus pode produzir essa vida por meio da mensagem. Não tem a ver com a perspicácia do pregador, não tem a ver com a manipulação do pregador. Vida só pode ser produzida pelo Espírito de Deus, pela vontade de Deus, por meio da palavra de Deus. É necessário primeiro a ação do Espírito de Deus para produzir vida. É isso que aprendemos do ministério de Ezequiel, desta visão do vale de ossos secos do profeta Ezequiel. É isto que Deus está a ensinar ao seu profeta. É isto que nós devemos ser relembrados. Primeiro, nós precisamos da ação do Espírito de Deus em nós. Os homens precisam disso para nascerem de novo. Vocês sabem a história bem do encontro de Jesus com Nicodemos. Vamos lá, João capítulo 3, por favor. João 3, as palavras do Senhor Jesus Cristo para Nicodemos. Versículos 5 e 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E versículo 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Pelo poder do Espírito de Deus. Ainda vocês não têm que voltar lá, mas eu vou ler ainda um versículo de Ezequiel 36, 26. É por meio da ação do Espírito primeiro que nos dá um novo coração. É preciso essa obra de regeneração. Diz Ezequiel 36, 26, dar-vos-ei coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis dos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Tudo isto é a ação do Espírito de Deus, de nos dar um novo coração. De sermos aquilo que Paulo disse em 2 Coríntios 5,17. Fazer de nós novas criaturas. Esta é a ação do Espírito, de fazer-nos um novo nascimento pelo Espírito, pela vontade de Deus, pela vontade do Espírito, onde Ele quer, como Ele quer, com quem quer, e dar um novo coração para ter a capacidade de ter afeições para Deus, sentimentos para Deus e obedecer a Deus, e nos fazer assim nova criação, uma nova obra de Deus. Bela em Jesus Cristo. E Paulo vai falar sobre esta obra bela a seguir, na continuação dos versículos, se o Senhor permitir chegarmos ao próximo domingo, que nós somos um poema belo de Deus, uma obra-prima de Deus, que Deus está a fazer em Jesus Cristo. E vai completar essa bela obra. Jamais pensemos, amados irmãos, que chegamos à salvação
pelo poder do decisionismo, o poder da decisão pessoal. Jamais pensemos que somos salvos repetindo somente uma oração como uma fórmula mágica, a famosa oração do pecador. Se o Espírito não soprar naquele coração, se Deus não fizer aquela alma nascer de novo, se Deus não der um novo coração e fazer dele uma nova criatura, ele nunca se converteu. Nunca passou da morte para a vida. Pode fazer todas as orações que queira. Nunca nasceu de novo. Há graves consequências se não temos isso bem presente no nosso evangelismo. Ao tornarmos o nosso evangelismo tão light, superficial, mastigável, facilmente aceitável. Porque queremos decisões. Porque confiamos no homem, não em Deus, que tem o poder de fazer nascer de novo. É esse o evangelismo de hoje. Forçamos quase alguém a repetir uma oração ou a tomar uma decisão. Uma vez eu fui falar com o diretor do acampamento. Era um miúdo. O diretor foi muito gracioso para comigo. Muito paciente para comigo. Eu também o amava profundamente. É um grande amigo meu até aos dias de hoje. Mas eu fui lhe dizer no escritório dele: está errado aquilo que nós fazemos. É-nos pedido para levar campistas para a frente. Como que dizer, queres aceitar a Jesus Cristo? Vem para a frente. E quase como obrigá-los e forçá-los para ir para a frente. Está errado isso. Quando Deus age, não é preciso manipulação. Não é preciso força. É obra do Espírito. Não manipulamos os sentimentos e emoções, e desculpa, Ethan, com música na hora do apelo. A música é um grande veículo e poderoso. Mas não queremos manipular emoções e sentimentos nessa hora. Não buscamos ações pragmáticas, centradas no homem, típicas do evangelismo moderno, mas não do evangelismo bíblico. Prega só a palavra de Deus. Deus fará o resto. Nós não queremos manipulação. Nós queremos regeneração. Ressurreição. Na minha experiência pastoral, há graves consequências de assegurar a salvação de alguém somente porque essa pessoa levantou a mão, repetiu uma oração ou preencheu um cartão. Eu fui salvo assim. Eu fiz tudo isso. Levantei a mão, preenchi um cartão, repeti uma oração e fui à frente, o primeiro a ir à frente, no apelo. Mas há graves consequências se nós confiamos e asseguramos a salvação por essas decisões que a pessoa fez. E nós explicamos que nascer de novo é ser uma nova criatura. É receber um novo coração. É vidas transformadas. Nada nos garante por levantar a mão ou fazer uma oração como uma fórmula mágica que fomos salvos. Porque é pelo Espírito de Deus e o poder de Deus. Por isso é que na minha experiência pastoral muitas vezes nós investimos tempo e energia, e muita, a tentar convencer um bode que ele não é uma ovelha. Mas ele está convencido que é uma ovelha. E o que te diz é que eu fiz uma oração. Esses tais são convencidos, mas nunca foram convertidos. Não têm fruto nas suas vidas. Frutos de arrependimento. Fruto do Espírito. Não têm crescimento espiritual. Maturidade espiritual. E é difícil porque a pessoa diz que é salva, quando nós só vemos evidências que nunca nasceu de novo. Nunca se tornou uma nova criatura. Tem uma falsa segurança. A segurança não está
no selo do Espírito Santo, como vimos Paulo a falar. A segurança dele está na sua decisão, no seu poder de decisão. Por isso é que Jesus previu e advertiu que muitos serão surpreendidos quando estiverem diante dele e ouvirem as seguintes palavras da sua boca: afastai-vos de mim, nunca vos conheci. Mas como? Orámos em teu nome, pregámos em teu nome, fizemos milagres em teu nome. Afastai-vos de mim, eu nunca vos conheci. A salvação não pode ser fabricada pelos homens. Ela vem pelo poder de Deus. Só há um que pode dar vida e vida eterna, e esse é Deus. Porque estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A palavra aqui usada para mortos é usada na Bíblia, obviamente, para algo que se refere a algo sem vida, mas também a algo inútil. O nosso estado não é de doentes. O nosso estado não é que aquele precisa de uma restauração. O nosso estado não é só precisa de Jesus. Precisa de uma ajudinha. Não! Paulo diz que nós estávamos mortos. A morte espiritual é uma condição de todos os homens e mulheres desde o seu nascimento. Todos carecem da vida de Deus. E todos são inúteis para fazer algo em relação à sua própria salvação. Por isso, Paulo, em Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9, diz que não há um justo. Não há quem entenda. Paulo diz também, não há quem busca Deus. E Paulo até usa esta palavra, necros. Há uma se fizeram inúteis. Inúteis para obras de justiça. A ilustração que é muitas vezes usada, que nós éramos como um homem a afogar-nos e que nos tiveram que atirar a boia é o Evangelho, para nós a agarrarmos e sermos salvos, é uma ilustração que não retrata quem nós verdadeiramente éramos e aquilo que Deus fez para salvar-nos. Sabem qual é que devia ser a ilustração bíblica correta? Seguindo as palavras do apóstolo Paulo? Nós estávamos no fundo do mar, mortos já, não a afogar, mortos no fundo do mar. E Jesus Cristo teve que lançar-se do céu e mergulhar na terra para buscar-nos das mais densas profundezas e retirar-nos de lá para depois soprar em nós o Espírito da vida, para que assim passássemos da morte espiritual para a vida espiritual. É isto verdadeiramente o entendimento que nós devemos ter da nossa salvação e daquilo que Deus fez por nós. E só este entendimento é que somente dá glória a Deus. E o propósito da nossa salvação é esse, dar glória a Deus. Reparem em Efésios 2, vamos ver no próximo domingo, mas vamos ler que o propósito da nossa salvação é a glória para Deus e somente a glória para Ele, não para nós. Versículo 9, na parte final. Vamos ler o 8 e o 9 para entender, não é? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é uma dádiva de Deus. A salvação é uma dádiva de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Eu fui salvo porque eu fui mais sensível que o outro. Eu entendi melhor o Evangelho do que o outro. Eu fui salvo porque eu tomei uma decisão. Não. Para que ninguém se glorie. Porque não foi por obras. Foi pela ação poderosa, única de Deus. Aquele que nos escolheu desde a eternidade para a salvação e executou a salvação por meio de Jesus Cristo e do seu Santo Espírito nos nossos corações. A morte espiritual é bem ativa em obras da carne. Não é inatividade completa a morte espiritual. É uma morte espiritual para com Deus. Não é de uma inatividade, ela é bem ativa. Diz aqui, mortos nos vossos delitos e pecados. Pecados. Toda a espécie de pensamentos, de afeições, de sentimentos
em rebeldia contra Deus ou contrários à vontade de Deus. Delitos. Esta palavra tem a ver com a transgressão específica da lei, de mandamentos específicos que Deus nos deu. Nós nascemos mortos, nós vivemos mortos espiritualmente e nós iremos morrer mortos espiritualmente se não recebermos a vida que há em Jesus Cristo. João 5, 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Somente aqueles que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Receberão vida. Nas palavras de João Calvino, sobre isto mesmo, esta realidade, a união da nossa alma com Deus é a genuína e única vida. Só há vida na nossa união com Deus. E que fora de Cristo estamos completamente mortos, porquanto o pecado, a causa da morte, reina em nós. Paulo está a relembrar à igreja em Éfeso, àqueles cristãos, da sua morte espiritual. Versículo 2, nos quais andastes outrora. Paulo relembra-lhes do seu passado. Andaste. Esta foi o curso da tua vida. Esta foi a condução da tua vida. E o faz com propósito. Para que eles, ao serem relembrados de quem eram, pudessem maravilhar-se mais pela graça de Deus para com eles. Necessitamos ser relembrados de quem nós éramos, porque temos a tendência a esquecer-nos. E por isso nos tornamos insensíveis para com os outros, para os que estão perdidos. Por isso não choramos pela salvação das suas almas. Nos achamos superiores que os demais, porque nos esquecemos de quem nós éramos. Também Paulo nos relembra de quem nós éramos, para não cairmos no orgulho, nos mantermos humildes, para reconhecermos em todas as coisas e em tudo aquilo que façamos, somos o que somos pela graça de Deus unicamente. Também para confiarmos no poder de Deus para a salvação. Por isso Paulo relembra-nos de quem nós éramos e aquilo que Deus fez, para nós relembrarmos da grandeza do poder de Deus para salvar-nos. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo é o mesmo poder que ressuscitou a nós e é o mesmo poder que está à nossa disposição. E se Ele o fez connosco, Ele o pode voltar a fazer com qualquer outro homem e qualquer outra mulher. E isso nos encoraja ao evangelismo e à pregação do Evangelho. Reparem as evidências da morte espiritual segundo o curso deste mundo. Aqueles que estão mortos espiritualmente, uma das marcas é que eles seguem o curso deste mundo. O que é o mundo aqui? O mundo, a Bíblia se refere à criação, às coisas criadas, mas aqui especificamente o mundo, a Bíblia também se refere a um sistema de padrões, um sistema de valores, um sistema de filosofias que se opõem a Deus. Este é o mundo. E aqueles que estão mortos espiritualmente, eles seguem esse curso. Juntamente com os demais homens e mulheres mortos espiritualmente. Um sistema de valores, padrões, filosofias, cultura que se opõe e é rebelde contra Deus e a sua palavra. Assim éramos nós também. Seguindo o curso deste mundo. Não conhecíamos a vontade de Deus. Não desejávamos cumprir a sua vontade. E não podíamos obedecer à sua vontade. Lembrem-se o texto de Ezequiel. Ele teve que nos dar um novo coração para nós sim agora obedecermos aos seus estatutos e à sua lei. Éramos como qualquer outro homem natural. A esfera em que atuávamos, permanecíamos e nos deleitávamos era a esfera do mundo. Dos valores do mundo, dos padrões do mundo, do comportamento do mundo. Não estávamos ainda na esfera do reino de Deus, da vontade de Deus e dos valores do reino de Deus.
Reparem que aqui, ao referir-se Paulo para o mundo, eu acho que Paulo tem um propósito também. Além de referir-se ao sistema, Paulo abrange aqui que a morte espiritual não é somente de alguns poucos. A morte espiritual está presente no mundo inteiro. No mundo inteiro, todos os homens e mulheres nascem mortos espiritualmente. Todos, sem exceção. Outra das marcas de alguém morto espiritualmente não é só que ama este mundo, é como aos demais deste mundo, nos seus padrões, pensamentos, filosofias, comportamentos. Mas reparem, também andávamos segundo o príncipe da potestade do ar. O príncipe da potestade do ar, potestade é poder, autoridade. O ar aqui é muito provavelmente uma referência porque os judeus tinham três tipos de céus. Quando Paulo disse que subiu ao terceiro céu numa revelação de Deus, não é? Ele subiu ao terceiro céu. E o ar é uma referência para a nossa atmosfera, para aquilo que nos rodeia, para um judeu, no pensamento hebraico. Ele é o poder do ar. Ou seja, Paulo manifesta que ele está presente à nossa volta, nesta atmosfera do mundo. Ele está bem ativo e presente. E não só. Ele diz que todos os mortos espirituais estão subordinados e submissos e dominados por ele. Todos nós somos escravos. Resta só saber de quem? De Deus ou do diabo? Todos nós nascemos escravos. E nascemos escravos, diz a Bíblia, do diabo. Para fazer a vontade do diabo. E ele tem domínio sobre nós. Segundo o príncipe da potestade do ar, nos quais andastes outrora. Os incrédulos, os ímpios, os descrentes, por muito que gostem até das suas vidas e obtenham satisfação das mesmas, eles estão numa condição terrível e deviam estar horrorizados, mas tragicamente ignoram a sua realidade. Eles são escravos do diabo. É isto que Paulo está a dizer. Eles são dominados pelo diabo. Eles fazem a vontade do diabo. A corrupção existente neste mundo, nos seus habitantes, ela vem de dentro. Mas aqui Paulo também refere que essa corrupção vem de fora. Porque o diabo tem domínio sobre eles. Sobre aqueles que estão mortos espiritualmente. E reparem, os filhos da luz, os filhos de Deus têm um cabeça. A igreja tem um cabeça, uma autoridade. Jesus Cristo. Os filhos das trevas também têm um cabeça. E esse cabeça é o diabo. É o diabo que os domina. Por isso é que Paulo, no capítulo 6, se chegarmos lá na graça do Senhor, ele vai dizer que a nossa luta, ela não é contra a carne. É contra essas potestades que têm domínio neste mundo e nos seus habitantes. E naqueles que estão mortos espiritualmente. Se o diabo tem, e a Bíblia é clara sobre isso. Reparem, amados irmãos, só estamos a ler o texto e a ensinar o texto. Se o diabo tem domínio sobre alguém, tu crês que pelas tuas próprias forças podes escapar dele? Se estás morto espiritualmente, crês que poderás escapar dele? Paulo está a dizer, se ele tinha o domínio sobre ti, nos quais andaste outrora segundo a vontade do próprio Satanás, debaixo do domínio de Satanás. Nós cremos que pelas nossas próprias forças nos escapamos do diabo, da subjugação das nossas almas ao diabo. Não. Teve que haver um poder muito maior. O poder que Paulo já falou, o mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo. Foi esse poder que derrotou o diabo na cruz, silenciou o inferno e nos libertou. É esse poder de Cristo.
Atos 26, 18, as palavras de Jesus Cristo para Paulo no seu ministério. Para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade, do poder de Satanás para Deus. Esse é o poder da mensagem do Evangelho. Quando é pregada e quando o Espírito de Deus aplica a sua palavra ao coração, a uma alma, os olhos são abertos para se converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás, agora para estar debaixo do domínio e do poder de Deus. Pensemos aqui na possibilidade de o homem estar morto espiritualmente, seguir o curso deste mundo, estar dominado por Satanás. Pensemos agora na possibilidade de o homem ter um livre arbítrio, totalmente, 100% garantido. Uma livre escolha. Arbítrio é uma escolha. A Bíblia nos ensina que, obviamente, nós temos capacidade para escolher. Nós temos escolha, nós temos arbítrio. Mas nós não temos livre escolha. Não temos. Desde que os nossos pais caíram em pecado, pensem comigo, Adão e Eva, desde que a natureza foi alterada, a natureza humana, todos nós nascemos pecadores, com natureza pecaminosa. Agora o homem é incapaz de não pecar. Quem de nós é incapaz de não pecar? De escolher livremente não pecar? Não podem. Porque faz parte da vossa natureza, da natureza pecaminosa, de pecar. Só há um que não pecou. Jesus Cristo, porque não tinha natureza pecaminosa. Nós perdemos na queda a nossa liberdade para não pecar. Tal como a natureza dos porcos, tu podes dar a um porco um banho, meter perfume e tudo, larga o porco, ele irá para a lama. Porque é a sua natureza. Ele é um porco. Também, isto passa com o homem que está morto espiritualmente. A sua natureza é pecaminosa. Independentemente daquilo que aquele homem faça, as promessas que faça a Deus, as vezes que vai à igreja, independentemente daquilo que ele tente fazer, de cumprir os mandamentos de Deus, ele inevitavelmente irá pecar. Mal tem oportunidade quem está morto espiritualmente, porque é a sua natureza pecaminosa. Até o próprio Armínio, no século XVI, até o próprio Armínio, ele não acreditava no livre-arbítrio. Ele declarou o seguinte, e são palavras de Armínio: neste estado caído, o livre-arbítrio... Porquê é que eu falo de Armínio para aqueles que não entendem a história da teologia? Armínio ele não acreditava, por exemplo, na eleição, que Deus nos escolheu desde a eternidade. Mas todos os arminianos clássicos, se são arminianos clássicos, têm este pensamento e este entendimento correto sobre a capacidade do homem ter livre escolha. Reparem o que diz Armínio. Nesse estado caído, o livre-arbítrio, a livre escolha do homem para o verdadeiro bem, não está apenas ferido, enfermo, inclinado, enfraquecido. Mas ele está também preso, destruído e perdido. E os seus poderes não só estão debilitados e inúteis, a menos que seja assistido pela graça, mas não tem poder algum, excepto quando é animado pela graça divina. Eu não digo tudo amém ao Armínio, mas aqui digo amém, Armínio. Só a graça divina. Porque nós estamos profundamente afetados sem Cristo. Aqueles que estão mortos espiritualmente. Este é o entendimento correto da morte espiritual. A qual é a nossa verdadeira condição, ou era a nossa verdadeira condição, ou é a tua verdadeira condição. E este entendimento correto de quem nós éramos e do poder que foi necessário para nos transformar, até para nos libertar do domínio de Satanás, é aquilo que nos conduz a uma verdadeira adoração. Verdadeira adoração somente a Deus. Por falar em adoração,
Se nós preferimos assistir um jogo de futebol a um momento de adoração ao nosso Senhor e glorioso Salvador de Jesus Cristo, vendo tudo aquilo que Ele fez por nós, eu temo que a única explicação para tal, termos essa preferência, é que ainda não entendemos o Evangelho. Se preferirmos ir ao shopping e passear ao shopping do que cultuar a Deus, eu temo que ainda não conhece a grandeza do poder de Deus. Se no único dia da semana, na única oportunidade para dar um testemunho público de adoração a Ele e fazê-lo junto a meus irmãos, o que escolhemos é ficar na cama, é porque a graça divina te diz muito pouco. É porque te diz muito pouco a graça de Deus na tua vida. E talvez não entendes quem tu verdadeiramente eras como morto espiritual. E aquilo que Cristo fez por ti. Paulo já falou do mundo, do diabo, mas também faltou falar, segundo aqueles que estão mortos espiritualmente, eles andam segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Os homens estão debaixo de uma influência poderosa, o diabo vem de fora, que cega o seu entendimento, que inflama a língua. Tiago fala sobre isso, que a língua é inflamada pelo próprio inferno. Também o diabo, ele influi poderosamente nos incrédulos, naqueles que estão mortos espirituais, com engano, com falso ensino, com mentira. Eu não estou a falar de todos os homens. Reparem que o texto fala dos filhos da desobediência. Segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Agora Paulo vai se focar não apenas naquilo que é a ação de fora, mas do Espírito. A ação dos desejos da carne. Este é um tipo, filhos da desobediência, é uma expressão hebraica, uma linguagem utilizada pelos judeus para destacar a característica principal de alguém morto espiritualmente, que é obstinação, rebeldia, desobediência. Desobediência a Deus. Reparem, aqueles com quem andávamos, o mundo, o diabo e a carne, influenciados e dominados por eles, agora nós que já recebemos vida em Jesus Cristo, agora o mundo, a carne, o diabo, são os nossos inimigos. Nós fazemos guerra contra eles. E se estamos em guerra contra eles, contra a nossa própria carne, contra o diabo, contra o mundo, se estamos em guerra contra eles, é porque eles já não têm domínio sobre nós. Eles já não têm domínio sobre todos aqueles que estão em Cristo e receberam a vida de Cristo. Já não estamos mais dominados nem subjugados ao mundo, ao nosso pecado e a Satanás. E esta é uma característica de alguém que passou da morte para a vida. É se está a lutar contra o mundo, a carne e o diabo. Versículo 3. Novamente Paulo agora, em vez de dizer vocês andavam, ele diz, entre os quais também todos nós andamos outrora. Paulo está a repetir novamente. Não quer que nos esqueçamos da suprema riqueza da sua graça. E Paulo tem aqui o cuidado de se incluir. E Paulo também tem aqui o cuidado de se incluir não somente a ele, mas ele representando todos os judeus. Paulo tem o cuidado de incluir que assim eram tantos os gentios como os judeus. E todos eles só podem ser alcançados pela graça de Deus. Estavam num terrível estado, judeus, gentios, até que Jesus os buscou e lhes deu vida. O apóstolo Paulo era o fariseu dos fariseus. Era um homem religioso e moralmente exemplar, como bom fariseu deveria de ser. Mas ele deixa claro aqui, com a sua própria inclusão pessoal, que todos os homens são de iguais de pecadores, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Paul Washer, ele disse o seguinte num dos seus livros: antes da conversão, um homem pode parecer muito religioso, tal como Paulo, mas todas as suas obras são externas e motivadas por amor próprio. Ele é como uma árvore morta e sem frutos. Por isso todos os homens estão mortos espiritualmente. Mesmo até Paulo sabia que essa era a sua condição terrível.
e só foi transformado pela graça poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz aqui no versículo 3, segundo as inclinações. No original a ideia é desejos, a vontade da nossa carne. Fazendo a vontade da carne. A carne aqui é a natureza humana, a natureza pecaminosa. E não só fazendo a vontade da carne, ações, mas também em pensamentos. Nós pecamos em ações, mas também em pensamentos. O pecado, a maldição do pecado é algo terrível. A corrupção do pecado afetou a humanidade de uma maneira profunda, a tal ponto que os sentimentos, as afeições, os pensamentos, as palavras e as ações dos homens estão totalmente afetados. A isso, os teólogos chamam a isso o estado de depravação total do homem sem Deus. Gênesis 6:5. O que é que o Senhor disse sobre os homens? Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Assim são aqueles que estão mortos espiritualmente sem Cristo. Assim eras tu. Assim éramos nós. Assim talvez ainda és tu. Esta é a tua verdadeira condição. Há boas notícias para ti. Há um Salvador que é poderoso para te resgatar e dar vida e transformar-te. É Jesus Cristo. Talvez não gostes daquilo que estás a ouvir, daquilo que eu estou a dizer sobre o homem e a tua real condição. Mas eu lembro-te que não vieste aqui ouvir um coach, mas sim um pregador. Não é de coaching que as pessoas precisam, mas sim da verdade da palavra de Deus, nua e crua, a verdade que salva, a verdade que tem poder para salvar. Queres a verdade dura que te salva ou a mentira suave que te condena? Espero que possas receber toda esta palavra de coração. Éramos, Paulo termina por natureza, filhos da ira, como todos os demais. Chamados aqui filhos da ira, simplesmente para referir-se àqueles que estão perdidos e merecem a morte eterna. A ira é o sinónimo do juízo de Deus. Filhos da ira porque também somos filhos de Adão. O nosso pai foi criado perfeito, mas corrompeu-se. E como todos saímos dele, agora herdamos a mesma natureza pecaminosa. Assim serão os nossos filhos, netos e bisnetos, filhos da ira, até serem alcançados pela graça de Deus, e roguemos para que isso aconteça, para serem transformados filhos de Deus. Ficou claro para nós, daquilo que vimos nestes poucos versículos, que só Deus pode salvar-nos pelo mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Por isso, clama ao Senhor para que te salves. Se ainda não és salvo, só Ele te pode salvar. Também fica claro, não todos são filhos de Deus, não é? Nós vemos muito, todos querem ser filhos de Deus. Todos até dizem que são filhos de Deus. A Bíblia diz que não todos são filhos de Deus. Todos são e nascem filhos da ira, da desobediência. Para ser filho de Deus, há que abraçar, aceitar, crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Também nós vimos e fomos relembrados que esta livre escolha não é um ensino correto, um entendimento correto de quem nós éramos e daquilo que é o homem. Nós precisamos do poder de Deus para nos libertar do pecado. E assim sim, em Cristo, seremos verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Só lhe deu glória, somente a Deus glória. Que não seja só uma frase bonita que esteja nas nossas paredes, mas que os nossos corações entendem corretamente a mensagem do Evangelho, quem nós éramos e aquilo que Deus fez por nós por meio de Jesus Cristo. E que possamos responder, pois é a única resposta aceitável diante desta maravilha, da glória de Cristo e do poder de Deus. Possamos responder em adoração profunda, em gratidão e em amor. Que essa seja a resposta do nosso coração esta manhã para com Deus, de maneira sincera e profunda. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça. Obrigado, Pai, pela Tua misericórdia.
Louvado sejas tu e glorificado sejas pelo teu poder e pela grande obra, Senhor, que fizeste e estás a fazer em nós, Senhor, em fazer-nos novas criaturas, com um novo coração, para viver para ti, desfrutar de ti para todo o sempre. Ó Pai, se há aqui alguém que ainda não nasceu de novo, que pelo teu Espírito nasça de novo e possa abraçar a Cristo de todo o seu coração e seja salvo e seja transportado para o teu reino, Senhor, e se torne hoje um filho teu, não mais um filho da ira. No nome de Jesus. Amém.